gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Conheça Henry Lee Lucas. Ou ele foi o maior serial killer de todos os tempos, ou será que ele foi a maior farsa do sistema judiciário norte-americano? Henry Lee Lucas ele nasceu no dia 23 de agosto de 1936 em Virgínia, Estados Unidos. O Henry ele era o mais novo de um total de 9 irmãos. Filho de uma mãe e de um pai alcoólatra, Henry sempre teve dificuldades desde que nasceu. Sua mãe ela era uma prostituta e muitas das vezes ela levava clientes para sua casa e praticava sexo na frente dos próprios filhos. Ele sempre foi muito maltratado pela mãe, ele apanhava constantemente, sofria abuso emocional e abuso físico. O Henry, à noite, ele dormia sob uma esteira velha que tinha na casa e ele vendia lápis para ajudar a sustentar a família. Quando o Henry tinha 6 anos, ele tomou um golpe na cabeça e isso o deixou inconsciente por 36 horas. Quem o golpeou foi a própria mãe. Foi constatado depois, anos depois, que essa pancada que ele teve aos 6 anos afetou 2 partes do cérebro dele. Uma parte do cérebro que é responsável pela empatia e a outra parte do cérebro que comanda o controle dos impulsos. Henry, assim como muitos psicopatas que têm como características iniciais matar animais, ele não só matava animais quando era criança, como praticava sexo com animais. Quando ele tinha 10 anos, ele acabou perdendo a visão de um olho, ele ficou caolho devido a uma briga com o irmão mais velho. O pai do Henry não era um homem muito presente. Em dezembro de 1949, seu pai acaba morrendo. Ele bebe muito, volta para casa de um bar muito embriagado, acaba desmaiando no meio do caminho e no dia estava tendo uma grande nevasca e ele acaba morrendo de hipotermia. Henry confessou ter cometido seu primeiro crime em 1951. Ele afirmou na época que matou a Laura, de 17 anos, por ela ter recusado ter relações sexuais com ele. Mas ele acabou dizendo que isso era mentira, que ele tinha inventado. Em 10 de junho de 1954, Henry ele tem sua primeira prisão declarada devido a 12 roubos que ele tinha feito. Ele foi condenado a 4 anos de prisão. Em 1957 ele escapa, 3 dias depois ele é recapturado, só que em 1959 eles acabam liberando ele. No final do ano de 1959, o Henry ele foi morar com sua meia-irmã. Quando a sua mãe vai visitá-los no Natal, eles acabam tendo uma grande discussão, isso devido ao recente noivado do Henry. Ele tinha ficado noivo e a mãe dele não aprovava, dizia que ele tinha que voltar para casa com ela porque ela estava ficando muito velha e que ela precisava dos cuidados dele. No dia 11 de janeiro de 1960, a mãe dele vai visitar ele de novo e eles acabam entrando numa grande discussão novamente. Henry acaba matando a própria mãe. Ele alegou que ela bateu com a vassoura na cabeça dele e ele no reflexo acabou dando uma facada, que ele só pôde se dar conta depois que já tinha feito aquilo. O que ele declarou foi o seguinte: só me lembro de dar um tapa no pescoço dela, mas depois que fiz isso, eu a vi cair e decidi agarrá-la. Mas ela caiu no chão e quando voltei para pegá-la, percebi que ela estava morta, então percebi que estava com minha faca na mão e ela havia sido cortada. Ele acaba alegando para a polícia que foi em legítima defesa, que não foi de propósito, foi por impulso, que foi, enfim, na emoção do momento, só que de qualquer forma ele a matou e ele acaba pegando de 20 a 40 anos de prisão. Depois dele cumprir 10 anos de prisão, ele acaba sendo solto devido à grande lotação dentro da prisão. Em 1983, ele namorava uma menina chamada Becky Powell. Essa menina ela tinha 15 anos, então ela já era de menor e ele era um cara muito mais velho. Beck também tinha uma vida muito sofrida, com pais abusivos, alcoólatras, também não tinha muita atenção em casa. Então o Henry e ela meio que se encontraram. Os pais da Beck nunca aprovaram o namoro, então eles não tinham onde morar. Eles acabam sendo acolhidos por uma comunidade cristã. Nessa época teve o desaparecimento da Kate. Era uma senhora de 82 anos que morava também na comunidade cristã e que era muito amiga da Beck. Dias depois, a Beck também desaparece. Então, o foco principal da polícia se tornou o Henry por ele ter antecedentes e por ele ser a pessoa em comum entre as duas. A polícia leva ele para interrogatório
e antes deles interrogarem sobre o desaparecimento das duas, ele acaba se antecipando e falando que ele sabia porque ele estava ali. A polícia não fala nada e deixa ele falar. Eu sei porque eu tô aqui por causa da violação da condicional. Eles acabam usando isso para manter ele sob custódia até resolver os 2 desaparecimentos. O Henry ele fica sob custódias e dias depois ele já faz uma carta para a polícia onde ele conta que ele matou a Beck e que ele levaria os policiais até o local para provar. E realmente ele leva os policiais no local, eles desenterram e acham os ossos, mas nunca foi comprovado que aquela ossada era de fato da Beck. Ela batia com o tamanho, com a idade da pessoa, mas nunca foi provado que realmente era ela. Pouco tempo depois, o Henry ele é levado até o julgamento para a primeira sessão do assassinato da Beck. Quando o juiz inicia a sessão, o Henry o interrompe e fala o seguinte: "E sobre as outras 100 que eu matei? O que vocês vão fazer?" O juiz olha para ele em choque, para na hora o julgamento, porque até então ele estava sendo julgado por ter assassinado uma pessoa e naquele momento ele acaba confessando que tinha matado mais 100. O Henry ele foi encaminhado então para uma delegacia no Texas e ele fica aos cuidados do delegado Jim Baldwin. Esse delegado ele era uma pessoa muito respeitada no Texas, muito conhecida, e ele acaba criando um vínculo muito forte de confiança com o Henry e a partir daí tudo começa. O Henry ele tinha falado que ele tinha matado 100 pessoas, então a partir daí se formou-se uma força-tarefa, e foi chamada como Força-Tarefa do Texas, que era gerenciada por esse delegado Jim Baldwin, e eles tinham como missão fazer ele confessar e detalhar todos os crimes para solucioná-los. Todas as confissões dele foram gravadas, ele confessa quem ele matou, como era a pessoa, como ele matou, onde ele deixou. Então, até então, ele já tinha conseguido resolver em torno de 28 assassinatos. A partir daí, ele começa a confessar centenas de assassinatos. Nesse período que ele tá fazendo essas confissões para solucionar os crimes, ele acaba tendo a ajuda de uma freira, o nome dela era Clemming. Ela acaba criando um vínculo também muito forte com o Henry e acaba se tornando uma pessoa de bastante confiança. Ela ia constantemente até a cela dele para rezar, enfim, para passar a mensagem de Deus, para tentar fazer ele pedir perdão pelos pecados e para estudar a Bíblia. E embora o Henry esteja preso, ele estava tendo uma vida maravilhosa em vista do que ele vivia fora das grades. Ele tinha água, ele tinha comida, ele tinha conforto, ele tinha uma cama, ele tinha um teto. Ele tinha muitos holofotes, porque na época ele ficou muito famoso, porque ele foi considerado o maior serial killer de todos os tempos, estava em todos os canais, em todas as rádios, em todos os jornais. Ele aparecia constantemente na televisão, dando entrevista em programas. Um dos jornalistas que se envolveu na história do Henry foi o jornalista que escreveu o livro sobre o Ted Bundy e que também participou de toda essa história do Ted Bundy. O nome dele era Hug. Acredito que seja isso. Ele ficou impressionadíssimo, porque de todos os serial killers que ele tinha estudado e entrevistado, aquele ali era o maior de todos. Então ele se envolveu de corpo e alma para tentar explorar a mente desse cara. E em uma das entrevistas que ele faz, é muito engraçado, trágico, né, lógico, mas é engraçado porque eles estão gravando para televisão e vêm 2 japoneses, então 2 jornalistas japoneses vêm para fazer uma entrevista com o Henry, tentar entender a mente dele. Então na entrevista tá o Henry, tá o jornalista que entrevistou o Ted Bundy, tem o delegado Jim Baldwin, e nessa entrevista os japoneses falam: mas como que você fez isso, por que você fez isso, o que te levou a fazer isso? E o Henry vai falando como ele fez, e no determinado momento ele fala que eu já matei até no país de vocês. Então os japoneses perguntam pra ele: como você foi lá? E o Henry diz: eu fui de carro. Ele foi até o Japão de carro. Naquele momento é cômico porque um olha pro outro e não sabe o que fazer, e ali eles se dão conta da pessoa doente que eles estão entrevistando. Para vocês terem uma ideia de como ele era tratado, a cada caso que ele confessava, ele ganhava um milkshake de morango. Então ele tinha um tratamento dos deuses, ele fumava maços de cigarro por dia, ele ganhava um milkshake a cada assassinato que ele confessava, ele estava no paraíso. Após algumas entrevistas, ele aproveita que o delegado não está por perto e nem os jornalistas japoneses, e ele vira para esse jornalista do Ted Bundy, né, o Hug,
e ele fala o seguinte, que ele não fez nada daquelas coisas, que ele não matou aquela gente toda. E que a irmã Clemen estava ajudando ele a clarear a mente dele, que ele estava percebendo quão mal ele estava fazendo para as famílias das vítimas, que estavam achando que o crime já estava solucionado enquanto os assassinos verdadeiros estavam à solta. Então ele estava começando a se arrepender do que ele estava falando. Ele menciona também que ele se arrependeu muito de ter matado a Beck, porque foi a única pessoa que amou ele de verdade. Ele achava na cabeça dele que ele, confessando todos aqueles crimes, ele iria pegar a pena de morte. Se ele simplesmente se suicidasse, não iria ser certo, porque ele não iria pro paraíso para encontrar a Beck. Então teria que ser um suicídio legal. A partir daí começou-se uma investigação em cima das investigações, para ver o que estava acontecendo, que ele estava fazendo confissões falsas. Começou toda uma investigação por trás. Uma das estratégias utilizadas para descobrir foi o envio de uma jornalista criminal. Ela levou vários casos para o Henry ver se ele confessava. Junto com a equipe, eles criaram um caso fictício. Então eles gravaram esse momento onde ele confessa todos aqueles casos, e quando ela mostra aquele caso fictício, ele confessa que tinha matado, sendo que aquele caso nem existia. Tudo isso comprovava que ele estava fazendo confissões falsas. Mais investigações foram feitas, o delegado Baldwin foi investigado, foi constatado que ele tinha um grande poder sobre o Henry. O Henry falou também que depois de um determinado momento ele viu que ele não tinha mais como voltar atrás. Ele acabou colaborando, vamos dizer assim. E para os policiais na época, nossa, centenas de casos sendo resolvidos assim de uma hora para outra. Qual policial não gostaria, né? Então naquela época eles marcavam diversas entrevistas por dia com ele, com detetives e policiais de diversos estados, para tentar solucionar os crimes. E é muito bizarro porque tem um determinado momento que eles fazem um cálculo de quantos quilômetros ele percorreu para poder assassinar todas aquelas pessoas em um mês. E em um mês foi constatado que ele teria que ter viajado de carro 17 mil quilômetros para assassinar todas aquelas pessoas que ele estava confessando. E para isso acontecer, ele deveria viajar de carro, sem parar, sem dormir, sem ir ao banheiro. Então era algo impossível. Então foi provado também que o Henry, ele tinha um QI muito baixo. Ele era uma pessoa muito influenciável, devido à pancada que ele teve na cabeça, que também afetou o destino dele, e também porque ele tinha já, né, a tendência a ser um psicopata. Então todo esse conjunto de coisas colaborou para tudo isso acontecer. Foi constatado também em exame por psicólogos, psiquiatras, que o Henry, ele era uma pessoa que ele só conseguia pensar no presente. Ele não conseguia distinguir a consequência daquilo que ele falava. Era algo no cérebro, era uma disfunção. Já em 2001, quando já tinha o DNA, né, eles decidem fazer o exame de DNA em alguns casos, em algumas vítimas que ele tinha confessado, e muitas foi comprovada que não tinha sido ele realmente que tinha matado elas. Inclusive eles conseguem achar até os assassinos verdadeiros em alguns casos, e os advogados tentam tirar a pena de morte dele, já que foi constatado que realmente ele não matou, mas o Henry acaba não resistindo. Então em 12 de março de 2001 o Henry, ele acaba falecendo em sua cela. Ele teve um ataque cardíaco. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo. Um beijo!